Olá, queridos amigos! A gente já estava morrendo de saudade. Afinal, tudo que a gente faz aqui durante a semana com muito carinho é sempre especialmente para você. Confira os assuntos de hoje. A evolução do rebanho através do programa Gene Plus. As 1001 utilidades do malvarisco. Vamos deixar a bezerrada brincar à vontade. E como produzir morango quase o ano inteiro. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Qual é a criança que não gosta de brincar, não é mesmo? Com a bezerrada não é diferente. Uma pesquisa mostra que, sendo mais feliz, o bezerro também desmama com mais facilidade e é bem mais produtivo. Após o nascimento, os bezerros têm uma longa jornada pela frente, cheia de desafios. A preparação para um dos momentos mais difíceis dessa trajetória, que é se separar da mãe na hora do desmame, começa cedo. Ensiná-los a viver em grupo e criar condições para que essa fase seja a menos estressante possível é uma grande preocupação dos criadores e também dos pesquisadores da Embrapa. Mas o que pode ser feito a respeito? Na verdade, existe uma medida bem simples e que tem dado bons resultados. Como qualquer outra criança, o que o bezerro gosta mesmo é de brincar. Por isso, incluir brinquedos e distrações no piquete dos bezerros ajuda bastante nesse momento de transição. Com o intuito de avaliar o bem-estar dos bezerros leiteiros na fase de aleitamento, que é uma fase muito crítica para o sistema, a gente fez um experimento para avaliar esses animais em sistema coletivo, onde eles são criados junto com outros animais, o que faz com que eles estejam dentro do ambiente natural. Os bovinos são animais que nasceram, né, para viverem em grupos, né? E normalmente a gente, nessa fase de aleitamento, a gente separa. Então, além dos animais estarem em sistema coletivo, a gente forneceu alguns enriquecimentos fisiológicos ou ambientais para esses animais, que são bola, escova e espantalho. As respostas aos estímulos são muito positivas e, além de garantir o bem-estar animal e promover a integração entre eles, também prepara o animal para o manejo ao qual ele será submetido na idade adulta. A gente observou que os animais interagem sim com esse enriquecimento, né? Então, além deles interagirem entre eles, que é muito importante para o bem-estar, para eles se sentirem à vontade, para diminuir o estresse nessa fase, a gente viu que eles se desenvolvem muito bem com esses brinquedos. Então, eles utilizaram bastante a bola, a escova, que é fisiológica, então a escova a gente usa em praticamente todas as fases de criação dos animais, e o espantalho, que a gente observou que o espantalho, eles usavam mais o espantalho perto dos horários de aleitamento, né? Porque eles fizeram essa correlação com o homem, né? Com a pessoa que fornece o trato. Então, isso é muito importante. A gente viu que os animais criados dessa forma, eles ficam muito mais calmos, né? Então, a gente pode ver que eles não se incomodam com a presença de pessoas estranhas dentro do sistema. Então, a gente teve os resultados bem positivos com isso. O programa Gene Plus, criado pela Embrapa Gado de Corte e que conta com a participação de técnicos e pecuaristas, vem desde 1996 através da ciência, impulsionando a evolução do rebanho nacional. Nascido na década de 90,
O programa Embrapa GenePlus foi criado não apenas com a ideia de ser uma ferramenta de melhoramento genético, mas também servir como uma assessoria para os pecuaristas brasileiros. Essa assessoria personalizada, no que ela contribui, de fato, para o pecuarista? É conhecer o que o produtor tem na mão, né? Qual é o rebanho dele, quais as necessidades e qual vai ser o objetivo genético daquele produtor. Né? Não atende só programa de seleção, né? Gado PO, tem o GPBIF, tem o GPSAPE, então seja qual for, né, a demanda do produtor a gente consegue. E é melhorar a produtividade mesmo, é produzir mais por hectare, é ter animais mais precoce, abater esse animal mais cedo. Então é isso, dependendo do objetivo genético do produtor, a gente faz o atendimento. Agora sim, Adriana, ao longo de 30 anos a pecuária evoluiu, a pecuária mudou e acho que a questão de análise e melhoramento genético também. Como que vocês traçam essa evolução nessa linha do tempo, ao longo desses anos? A precocidade dos animais foi o que mais mudou, né? O Nelore é uma raça fantástica, que o que você quiser trabalhar nela e buscar a gente encontra, né? Então, o que a gente mais percebeu foi essa questão de precocidade, não só sexual, mas a precocidade de acabamento, de abate desses animais, né? A gente tem produtor que está começando um trabalho, né? Então a gente tem que trabalhar com o que ele tem e talvez buscar em alguns produtores que começaram há 30 anos atrás a genética para esse produtor de agora. E tem produtor que já está há 50 anos fazendo o melhoramento. Então a gente personaliza isso mesmo, né? Hoje a gente tem ferramentas como a genômica, ultrassonografia de carcaça, precocidade sexual, né? O desafio da super precoce, que é o que a gente não tinha lá atrás. E a genômica trouxe um ganho enorme, né? Hoje a gente consegue usar animais jovens, né? Consegue usar, a gente não chama nem de tourinho, né? Bezerro de 16 meses, com as contemporâneas da mesma, né? As fêmeas na mesma idade, consegue cruzar esses dois animais ou aspirar uma fêmea de 8 meses de idade, 10 meses de idade, graças à genômica, a gente ter essa segurança desse dado. A evolução da pecuária você acabou de falar, mas e da cabeça do produtor por buscar exatamente esses melhores dados, esse melhoramento genético e esse impacto que vai trazer para ele ao final do trabalho? Isso também evoluiu? Evoluiu bastante. E eu acho que a gente deve muito para a agricultura, né? Conforme foi abrindo área de agricultura e o produtor foi começando a ver que a agricultura é de precisão, que você precisa de dados, precisa comprar uma semente que seja certificada, isso trouxe um benefício para a pecuária também. Que o produtor começou a enxergar que ele também tem que medir, né? Que o semi-indutor é como se fosse uma semente certificada, que ele tem que ter a garantia, né? Então, eu acho que a agricultura trouxe muito isso para a gente, né? E as ferramentas mesmo, né? Os programas, os softwares cada vez mais avançados, a leitura de chip, né? Por chip. Então, trouxe muito mais credibilidade, muito mais dados para a gente se assegurar, se espelhar. Era isso que eu ia te perguntar. Com o avanço tecnológico, que o que sai semana que vem já fica velho na outra semana. Para onde o GenePlus quer caminhar com a tecnologia, com o levantamento de dados, com o melhoramento genético, com o contato com o pecuarista? O que a gente precisa é dados cada vez mais precisos e seguros, né? Então, a presença do técnico na propriedade, formando a mão de obra, mostrando a importância para o pessoal da fazenda, da coleta de dados, né? A identificação correta dos animais, parece ser uma coisa, né, que já está dominada, mas não é, né? Então, isso a gente precisa trabalhar muito ainda, né? Parece ser o básico, mas precisa ser muito trabalhado ainda, questão de identificação, do cuidado, porque a gente só trabalha um bom dado se esse dado vier bom da fazenda. O Brasil hoje é líder global em termos de reprodução de gado de corte. O país é o que mais utiliza de biotecnologias nessa área, sendo assim uma vitrine para o mundo inteiro. A técnica de ATF e a genética é a parceria perfeita, né?
Então a técnica ATF permite colocar em maior porcentagem de animais essa genética que está sendo trabalhada tão bem pelos programas de melhoramento. Então o pessoal da genética prepara os animais, estão dando um ganho excelente, muito rápido de genética adequada para o nosso sistema de produção, e a técnica ATF permite democratizar e colocar essa genética em maior número de vacas. Então é uma interação positiva, ou seja, 1 mais 1 é mais que 2, genética e técnica de ATF. Na região de Bonito, Mato Grosso do Sul, pecuaristas de atividades distintas atestam a importância que o GenePlus tem para o setor. Fazendo a cria, recria e engorda comercial do gado, a Fazenda Aconchego faz parte do GPBIF há pouco tempo. Faz 3 anos que nós iniciamos o trabalho, 2 anos com a Procriar, com a técnica Adriana, e esse último ano, como nós inseminamos, hoje nós já estamos colhendo bezerros das que nós iniciamos o programa de melhoramento, o projeto de melhoramento com ela, né? Com a Procriar, e agora nós entramos no GPBIF. Então, a gente já vê resultados. Os nossos bezerros já são outros bezerros, as nossas matrizes são outras, as precocinhas que entram em estação também a gente já vê um outro rebanho, né? Então a gente teve essa intenção de trazer a melhoria pro rebanho, não exatamente somente pro indivíduo, né? O foco é um pouco outro e com isso a gente consegue elevar o nosso nível como um todo. O principal, o programa veio trazer uma metodologia em que a gente consegue, com critérios, escolher as vacas que devem ser descartadas, avaliar os bezerros que estão vindo, analisar o abate dos animais com as características frigoríficas. Então, todas essas orientações, o programa, através dos números, pesagens, os acompanhamentos, avaliações, né, de conformação, ele traz para nós essa segurança de ir avaliando o rebanho e criando a seleção dentro da nossa realidade. Com a 4ª geração à frente dos negócios, a Fazenda São Geraldo, além da pecuária, atua com agricultura, mineração e turismo. E foi através da demanda de produção de carne que os produtores investiram no melhoramento genético do rebanho. Acreditamos que temos genética e animais, graças aos programas de melhoramento genético que nos conduziram, né, a chegar onde estamos hoje. Já são 10 anos, né, a gente aí acompanhando o programa, disponibilizando animais para as provas, né, de desempenho, a avaliação de CAR. E o programa de melhoramento genético, ele é o direcionador do nosso projeto, né, é de onde parte toda a premissa para uma seleção, para uma identificação, né, para uma diretriz. O nosso rebanho deve muito ao programa de melhoramento genético em si, né? E o programa GenePlus em si é a nossa principal diretriz, é o programa que tem nos norteado, né, tem valorizado. Acho que o produtor rural em si tem um foco no momento de identificar os animais superiores dentro do sumário, um foco que eu acho que trata muito mais da realidade do produtor rural brasileiro, da média dos produtores rurais brasileiros, da condição das fazendas. Então, quando ele identifica um animal, esse animal, do nosso ponto de vista da Fazenda São Geraldo, esse animal ele realmente representa o melhor animal para o sistema de produção brasileiro. Para o produtor fazer parte, para ele ingressar no GenePlus, como que funciona hoje? Pode ser através de um técnico, se ele tiver o conhecimento de um técnico credenciado, ou diretamente no GenePlus. Diretamente no GenePlus, vão direcionar ele para o técnico que esteja mais perto, mais próximo dessa propriedade.
O ano de 2023 foi bastante positivo para a Boehringer Ingelheim no mundo todo. A empresa faturou 25,6 bilhões de euros. Desses, 4,7 bilhões foram representados pela área de saúde animal, um número 6,9% superior na comparação com 2022. O mais importante e relevante é o investimento que faz a companhia enquanto inovação. Mais de 5 bilhões foram investidos em 2023 em pesquisa e desenvolvimento, e para a saúde animal foram quase uns 600 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento para ter um futuro também, para trazer estes crescimentos do futuro e trabalhar na saúde única. O Brasil é um país bem importante para Boehringer a nível global. O Brasil é um país que mais ou menos o 24% do PIB do país vem do mundo agropecuário, certo? É um país que reconhece e valoriza muito produtos que melhoram a produtividade na produção de proteína animal, e também é um país que valora muito a qualidade dos produtos e a inovação. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Você já ouviu falar no malvarisco? Não? Pois essa punk serve como tempero para enriquecer saladas e até como remédio. Dá para ter no quintal e é bem fácil de plantar. Há muito mais plantas comestíveis no Brasil do que a gente imagina. É enorme o número de punks disponíveis, até mesmo em nosso jardim. O malvarisco é uma dessas plantas. E não confunda com o malvavisco, que tem uma florzinha vermelha e também serve para a nossa alimentação. O malvarisco serve como tempero e até mesmo como medicamento, indicado como antisséptico bucal, contra a tosse e para combater inflamações da boca e garganta. Em alguns lugares do país, ela é chamada de malva do reino, hortelã gorda ou também hortelã-pimenta. Por que essa planta recebe esse nome de hortelã-pimenta? Porque é uma planta que quando você mastiga, assim, põe na boca ou usa no prato, ele remete assim um gosto de pimenta, então dá um certo ardor nas laterais da língua, né? É uma planta espetacular. Ela é utilizada como condimento, não é? Serve para aprimorar o gosto dos pratos, por exemplo, um molho de tomate, você pode colocar umas 3, 4 folhas dessa planta para dar um gostinho a mais, então põe ela bem picadinha, né? E no final do refogado você acrescenta essa planta, né? Ela pode ser utilizada também para fazer um cuscuz com bertalha, com ora pro nobis, e põe uma folha ou duas dessa daqui também, conforme o gosto. Se quiser mais apimentado, mais forte, usa mais, se quiser menos, usa menos. Uma outra dica culinária para essa planta é você utilizá-la no preparo de um suco refrescante, muito saudável e nutritivo. Você pega umas 3, 4 folhas do malvarisco, coloca no liquidificador junto com o abacaxi. Então bate o suco e serve fresquinho, bem gostoso, né? Além de ser uma planta nutritiva, né, utilizada na culinária e um condimento muito bom, ela também tem características medicinais, né, de acordo com a tradição popular. Fácil de cultivar, o malvarisco gosta de sol e requer regas moderadas, mas se dá muito bem até mesmo em vasos. Ela é muito facilmente cultivada, né? Um pedacinho assim, uma estaca como essa, por exemplo, já dá origem a uma nova muda.
Então a gente corta as folhas de baixo, deixa apenas 3, 4 folhas aqui em cima, usa essas folhas na alimentação e você pode fazer o enraizamento, né, em recipientes com água, molhando aqui uma parte de baixo da base, né? Ou então vocês podem já colocar diretamente sobre as embalagens com terra, com composto orgânico, que ela enraiza muito facilmente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma moita, né? Como é que ela pode ser cultivada num pequeno roçado, num jardim, tá vendo? Num horto como aqui, ó. Olha como ela se comporta, ó. Então ela vai, né, ela vai soltando, né, as estacas para cima, não é? E se a gente vai cortando as estacas para fazer novas mudas, ela vai preenchendo tudo novamente. Então aqui tem um belo exemplar de um canteiro sendo cultivado com malvarisco, não é? Ou hortelã-pimenta. Então é uma planta que tem um aroma assim bastante acentuado, né? Muito forte, e ela é parente botânico dessa outra planta aqui mais conhecida, que no caso não é alimentícia, é uma planta medicinal apenas, que é o boldo, né? Então elas são muito parecidas mesmo. Uma das diferenças entre o malvarisco alimentício e medicinal e o boldo, que é apenas medicinal, é que se você olhar de perto as plantas, as duas espécies, né, o serrilhamento assim, né, na borda da folha é mais acentuado no malvarisco, nessa planta aqui, do que no boldo. Quando você dobra a folha do malvarisco, ele quebra, ó. Tá vendo? Ele faz esse barulhinho e quebra. E no caso do boldo, ele é maleável, ó. Ele não quebra, né? E também, naturalmente, ao você esfregar com as mãos, assim, com a mão, a planta, a folha, você vai notar que, né, são aromas diferentes mesmo, né? Tá certo? E ainda por cima, o boldo, ele faz essa touceira assim, é quase já é um arbusto na verdade, né? Então o malvarisco ele não chega a formar um caule assim lenhoso, né? Ele fica sempre assim, rasteiro ao chão, ao canteiro, ele vai caindo, né? E ele não forma assim essa touceira, esse arbusto mais resistente. Com as técnicas certas, hoje é possível produzir morangos praticamente o ano inteiro. Dá uma olhada nesse projeto de sucesso! Que a cidade de Itu é conhecida pela sua mania de grandeza, nós já sabemos, né? Mas hoje nós vamos conhecer outra mania, a mania de fartura. Aqui na estufa do Parque Maeda, a produção de morango acontece praticamente o ano todo. Contando com 20 mil mudas importadas, o rodízio de morangos inspirado na cultura oriental atrai visitantes de diversas regiões do Brasil. Aqui a gente trabalha com 10 mil pés de San Andreas, que veio a muda do Chile, e a gente está com a Flórida Fortuna, que veio da Espanha, 10 mil de Flórida Fortuna. A gente procura uma espécie de melhor sabor para o cliente, então a gente sempre vem fazendo um trabalho de renovação das plantas, e a gente procura trazer variedades novas para estar oferecendo produtos mais doces e mais suculentos ao cliente. O cultivo protegido e a fertirrigação são estratégias que resultam no vigor e na doçura da fruta. A gente está embaixo de estufa, que a gente já protege de chuva, a gente controla o ambiente de calor também, tem saída de calor, com essa malha prata aqui, ela abre e fecha, a gente controla o calor com ela também.
E a nutrição, né? A nutrição é o essencial para a fruta dar um bom gosto para a fruta. E toda a irrigação, as coisas da planta aqui, 2 a 3 vezes por dia, ela vem sobre esses caninhos aqui. Tudo automatizado, a gente controla um dia, hoje vai estar mais sol, eu coloco 4 vezes por dia a nutrição e água para a planta. O sistema de slab suspenso torna o manejo mais prático, além de evitar a proliferação de doenças e pragas que são mais comuns em cultivo no chão. Aqui a gente trabalha com produtos biológicos, né? Por isso que ela já é protegida. A gente tem essa faixa amarela aqui, onde são os feromônios, para atrair os insetos, e aí onde eles não vêm no fruto e acabam ficando grudados ali naquela faixa ali. É um adesivo para inseto com feromônio. O espaçamento adequado entre as mudas influencia na produção e evita a ocorrência de fungos. Depende da região. A gente está aqui em São Paulo, Itu, e a gente está trabalhando num slab de 1,30 m com 8 plantas. Como vocês podem ver, é uma planta que ela não cresce muito. Aqui foi acabado de fazer a poda, a limpeza dela, mas ela não fecha tão... Porque a planta não pode ser tão densa, fechada, né? Mas ela está um tamanho que a gente está achando melhor, assim, dá 12 centímetros cada pé, mais ou menos. Com a duração de pelo menos 2 anos, cada planta tem tido um rendimento de até 1 quilo por ano. A gente trabalha o ano inteiro produzindo. Tem épocas do ano que produz menos, né? No verão ela produz menos fruta. E agora começando outono e inverno ela começa a dar mais fruta. Mas a gente trabalha o ano inteiro produzindo frutas para o cliente do parque. A gente percebeu que a pessoa tem a experiência de provar, de poder colher o morango aqui, mas e se ela quiser ir para casa e levar também um pedacinho dessa experiência? Tem a opção de vasos, né? Sim, a gente tem a opção de vasos aqui, o mesmo que o cliente comeu aqui, ele leva as mudas iguais e tem essa opção de estar levando para casa também, com a criança ou para presentear alguém ali com uma coisa diferente, é uma muda de um morango. A gente sabe aqui, pelo que a gente vê, que vocês têm um cuidado extremo com os morangos, né? Todo cuidado para poder ter sempre como colher, tá sempre docinho o morango. Mas e aí, no caso, a pessoa que leva para casa, quais são os cuidados que ela precisa ter diariamente com esse vaso? Então, geralmente a gente fala para o cliente que ela tendo uma planta na casa, do jeito que ela cuida, ela vai cuidar das mudas também. Especificamente, coloca uma casquinha de ovo, põe um pó de café que você jogar fora, tudo é nutrição. E aí e bastante amor, né? Tem que cuidar com amor que vai dar resultado bom. Só que aí no caso do amor a gente não pode colocar muita água, senão mata, né? É verdade, o morango mais ou menos uma média de 200 ml de água por dia. Se dosar é umas 2 vezes por dia, 100 ml cedo e 100 à tarde. Na estufa de 3.000 metros quadrados, os visitantes encontram 40 corredores de morangos para colher e degustar à vontade. Além dos cuidados, né, que vocês têm aqui, diários, também na hora que a pessoa vem para poder colher, vocês também passam a instrução de como colher para não estragar a muda, né? Sim, a gente sempre ensina o pessoal para colher, né? Aqui a gente tem um morango no ponto de colheita, se a gente puxar assim, ó, parece um cabo de aço, ele não sai, ó. Então, chega aqui, faz lá para o cliente para ele dobrar aqui e colhe facinho, ó. Não machuca a fruta nem nada, e tranquilo. Perfeito, agora vamos ver se eu aprendi, né? Vamos lá. Então pegou aqui. Pega na fruta, dobra bem ela e puxa. Pode puxar? Oh, deu certinho. Tá vendo? E chegamos ao fim de mais um programa. Mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!